Mais uma manhã estamos juntos aqui no canal Transformando o Mundo através do Conhecimento. No dia 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira estrada de ferro aqui no Brasil. A estrada de ferro Petrópolis, aonde que por muitos anos trouxe muita alegria e ajudou e contribuiu muito com o avanço e também com a economia da nossa nação. Muitas pessoas aproveitavam esse transporte para sair de suas cidades, conhecer outras cidades, e muitas destas pessoas também trabalhavam ali para poder levar não só mantimentos, como minerais e tantas outras coisas mais através desse meio de transporte. Hoje, ainda muito utilizado, porém, não com grande frequência como em tempos antigos. Há muitas pessoas que não conhecem um trem de próximo. Há muitas pessoas que não fizeram viagens longas. Tem aqueles que moram nas grandes cidades que fazem viagens curtas. Eu tive a oportunidade de poder sair de Imperatriz e ir até São Luís do Maranhão de trem. Uma viagem muito marcante, uma viagem gostosa, uma viagem que gostaria até de fazer outra vez mais. Muito diferente daquilo que a gente vive dentro de um ônibus, até porque hoje um ônibus tem um conforto muito grande, nem se compara em si a uma viagem aérea, mas é uma viagem gostosa. E devido à inauguração dessa estrada de ferro, hoje é dado como o dia do ferroviário, e queremos assim parabenizar a todos esses ferroviários. Hoje também é o dia de uma pessoa ou de um ser que é muito especial para a vida de todos. Apesar de já haver assim o Dia Internacional do mês de março, mas hoje, no dia 30 de abril, é comemorado também o Dia Nacional da Mulher. Isso aí mesmo, 8 de março é o Dia Internacional e hoje, 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher. E é um dia mais para poder trazer homenagem e também trazer discussões, debates a respeito das necessidades, das dificuldades, daquilo que a mulher passa no dia a dia por ser mulher, a questão do preconceito, da discriminação e mesmo da questão do machismo. Hoje a gente vê um crescimento muito grande de violências domésticas, muitas mulheres traumatizadas, muitas mulheres aí com dificuldades, muitas mulheres que são abandonadas também pelos seus esposos e muitas vezes aí com vários filhos e que tem que lutar, pelejar, guerrear, mulheres que são guerreiras, mulheres aí que por mais que alguém fale assim, é o sexo frágil, mas se formos colocar aí numa balança ali, é porque as pessoas às vezes não entendem o que seria essa fragilidade. Muitas pessoas acham que é por causa de garra, de força, mas a gente vê muitas mulheres aí muito mais fortes com determinados homens. Eu não digo força física, força realmente de lutar, força realmente de não desistir, de prosseguir avante, de acreditar, de se esforçar. O homem geralmente é o primeiro que pula do barco, dentro da situação que possa estar passando. A mulher, ela fica ali até o final, pois ela acredita e ela luta. E nós queremos aí parabenizar a todas essas mulheres. E todo mundo tem uma mulher aí na sua vida. E alguns têm várias, né? Porque eu tenho minha mãe, eu tenho 3 filhas, eu tenho 2 netas, eu tenho minha esposa. Então, são várias mulheres que estão aqui na minha vida, fora minhas tias, né? Minha avó e tantas outras mulheres aí que conhecemos, que somos amigos, pessoas aí que temos um respeito muito grande, como também algumas alunas que para mim, algumas até me têm como um pai em si. Então, nós vivenciamos, né, junto de várias mulheres assim, e eu quero parabenizar a todas estas. E eu quero chamar a atenção para um texto bíblico que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, no verso de número 34, ou melhor, capítulo 14, nos versos 34 e 35, que dizem: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas,
como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. É indecente que as mulheres falem na igreja. Quando eu pego o texto, somente esse texto, eu vou dizer: Paulo era contra as mulheres. Paulo é machista. Paulo perseguia as mulheres que estavam na igreja, que queriam contribuir e ajudar para o tal crescimento. Isso quando eu pego o texto isolado. Mas quando eu vou conhecer a história, o contexto e o porquê que Paulo escreve isso, eu vou saber muito bem que Paulo não é machista e nem muito menos a Bíblia. A Bíblia, ela permite nós termos um entendimento de várias histórias, um conhecimento de várias histórias, porque existe um propósito central. Às vezes, aquilo que a gente lê e fala, que crueldade, Deus mostra as falhas, os erros dos homens e o porquê que chegou até aquele erro e o que Deus quer para o homem. E é importante também entendermos que dentro da regra da hermenêutica, eu não posso de forma alguma colocar isso aqui, esse texto, como um ensinamento, como um ensinamento cristão, um ensinamento de Deus divino, até porque só encontramos essa expressão dentro da carta aos Coríntios. Paulo vem endereçar essa carta para um grupo de pessoas. Então isso não quer dizer que a igreja hoje proíba as mulheres de falar, de terem oportunidades. Até porque quando a gente lê o texto aqui, diz que é indecente. Então está se falando de uma cultura de época. E os gregos naquela época, eles mesmos não permitiam que as mulheres pudessem falar nas assembleias, pudessem falar em público. Era indecente que tal coisa viesse a acontecer. Então Paulo, ele vem falar para aquela igreja, falar para aquele povo que ali estava, justamente para não trazer um escândalo para aqueles que estavam ali frequentando a igreja. As mulheres também, que estavam agora dando início, retornando, ou podemos dizer, podendo ter a oportunidade de estarem na igreja, de poderem estarem aprendendo, porque outra hora não tinha essas oportunidades, elas não poderiam entrar no templo, não tinham oportunidade aos ensinamentos, e agora elas começam, como uma igreja se forma, e muitas dificuldades, muitas dúvidas se tinham, e queriam buscar ali. Então, a orientação dada para que esses ensinamentos viessem dados pelo esposo, pelo marido que ali estava, queria tirar as dúvidas, que já tinha um estudo mais aprofundado ali, e queria contribuir para com que essas mulheres pudessem aí aprenderem cada dia mais. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o próprio Paulo, e isso foi uma discussão uma vez em sala de aula, quando fomos falar sobre machismo, uma aluna usou esse versículo para dizer que a Bíblia era machista. Aí você vai lá para o livro de Paulo aos Romanos, no último capítulo, capítulo 16, a gente observa Paulo saudando a tantos homens como mulheres também, mulheres que contribuíam, ajudavam na obra de Deus. Isso aí, se você pegar Lucas capítulo 8, vai falar que muitas mulheres acompanhavam Jesus, mulheres como a chamada Maria Madalena, que fora repreendido dela 7 espíritos malignos, ela seguia Jesus, como a Joana, a Salomé e outras mais, e contribuíam com as suas fazendas. Elas estavam ali juntas, elas estavam ali sendo gratas por tudo que Deus havia feito nas vossas vidas através da pessoa de Jesus, e estavam juntos. Então a gente vê que o Senhor Jesus deu muita ênfase e sempre estava ali próximo às mulheres, conversando com estas, e é dada oportunidade, como hoje a gente vê em muitas igrejas. As mulheres são essenciais para o trabalho da igreja, as mulheres contribuem muito para a propagação das boas novas. E Paulo, ele vem, só no capítulo 16 de Romanos, ele fala de Febe, Priscila, Maria, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside, a mãe
ali de Rufo, Júlia e também a irmã de Nereu. Então a gente observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mulheres, só nesse capítulo 16, Paulo ali saudando esta, dando importância para o trabalho que elas desenvolviam e desempenhavam juntamente com os seus familiares nas igrejas que ali. Só aqui em Romanos a gente identifica 5 igrejas que existiam ali naquela cidade. As igrejas eram colocadas nas casas, porque não tinha templos como nós temos nos dias de hoje. Nós olhamos também Mateus, e na genealogia de Jesus Cristo, que Mateus escreve aos judeus, também fala de mulheres como Raabe, como Ruth e outras mais. E tantos outros textos que a Bíblia vem falar sobre os direitos da mulher. Lógico, a gente vai falar também de uma cultura de época que até também, há um tempo desse atrás, aqui no Brasil, as mulheres não tinham direito a voto. As mulheres não tinham tantos outros direitos que foram conquistados e ainda hoje se luta pela conquista de igualdade. A gente sabe muito bem que acontece em muitas indústrias, em muitas empresas, mulheres que têm o mesmo cargo que o homem e que muitas vezes ganham 30% e até 50% menos do que esse homem. Só pelo simples fato de ser mulher, a não valorização. E a gente precisa verdadeiramente quebrar, esse preconceito de achar que a mulher ela é inferior. Se formos olhar, a mulher é muito mais forte do que o homem. Ela é guerreira, ela luta, ela peleja. Se dentro de um barco, o barco está afundando, o homem é o primeiro que foge, o homem é o primeiro que corre, o homem é o primeiro que abandona. A mulher é aquela que permanece firme ali. A mulher, ela não desiste, ela luta. Quantas vezes mulheres aí, que homens, se fosse na situação dele, já tinham abandonado suas casas, e quantos já não fizeram isso? Abandonaram casa, abandonaram aí familiares, seus filhos, mas as mulheres permanecem firmes ali. Elas vão até o final, lutam, elas acreditam que pode haver uma diferença. Quantas guerreiras estão aí criando seus filhos sozinhas, estão aí educando seus filhos e que muitos homens aí nem sabem aonde se encontram. Mulheres que lutam, que pelejam, que mesmo aí doentes, não deixam de fazer seus afazeres domésticos. Às vezes a gente vê certos homens, com uma pequena dorzinha, ou até mesmo, como eu tinha um amigo que eu levava toda semana ali em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, para o PAN, para que pudesse tomar uma vacina e fazer um exame. A gente ficava esperando uma sala ali. Quantos homens, muitas vezes, que pediam para que não viesse aplicada a injeção, que a enfermeira anotasse ali que tivesse dado aquela injeção, ou que fazia caras e bocas, e às vezes as mulheres entravam ali, tomavam aquela injeção e parecia que não estavam sentindo nada. Às vezes saíam um pouco mancando, mas estavam ali. Então homens lá, com os mão tudo forte lá, e com medo de uma injeção. Às vezes um simples dor de dente, a pessoa às vezes acaba não querendo fazer determinadas coisas, questionando, reclamando, e a gente vê às vezes as mulheres aí, doente ou não doente, no dia a dia, trabalham o dia todo fora, chegam dentro de casa, não deixam de ser donas da sua própria casa, não deixam de ser mãe, não deixam de ser ali esposas também. Então, nós precisamos valorizar e entender como cristão, que o Senhor Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. Quando Deus colocou Eva, foi para que pudesse ser adjuntora. E quando a Bíblia fala submissão, que a mulher tem que ser submissa, não é ela ser um capacho, nem um tapete para que alguém possa usar, mas submissão, subir abaixo da sua missão, de ela poder estar contribuindo, ajudando, sendo aquela que vai estar ali lado a lado com o homem. Isso aí é um tema para um outro dia, mas eu quero que você possa valorizar essas mulheres que estão ao seu redor e entender que a Bíblia, ela não é machista. Deus não faz nenhuma discriminação, mas Ele dá todo o apoio e está sempre lhe protegendo as mulheres. A gente vai ver inúmeros versículos da Bíblia, que mesmo dentro de uma tradição, mesmo dentro de uma cultura, que em muitos momentos a gente vê que Deus não aprovava determinadas coisas como fazia, mas Deus permitia, porque deu direito de livre escolha, mas o homem pagava
pelas suas falhas, pelos seus erros. A gente vê um momento na palavra de Deus que morre-se agora o pai e aquela família fica desguarnecida devido que não havia nenhum irmão que pudesse herdar as terras ali. E as mulheres ali se levantam e vão em busca do direito, mesmo naquele momento de uma sociedade ali, ao qual não valorizava. Vemos que Deus permite que aquelas mulheres pudessem receber a herança, receber porque Deus ele é justo, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus ele está lá cuidando e guardando dos seus. Aquelas receberam a herança. Se fosse pela, de repente, a ótica humana, elas não teriam de forma alguma o seu direito. Mas o Senhor Deus é aquele que conhece todas as nossas necessidades. Então, que você possa valorizar cada dia mais a cada mulher da sua vida e que você possa aí estar também dando ouvidos a essas mulheres que são usadas por Deus. Muitas vezes nas igrejas, quando alguém vai falar, ou uma mulher vai pregar, tem muitos homens aí que não querem ouvir, mas eu quero vos dizer que há muitas mulheres que têm uma palavra de Deus, há muitas mulheres que Deus usa, há muitas mulheres que se aprofundam, que estudam, que se dedicam, e eu vou te falar, vale a pena sentar e ouvi-las, porque tem algo de Deus. Para Deus usar é indiferente se é criança ou adulto, se é homem ou se é mulher, se é o branco ou se é o preto, se é o rico ou o pobre. Todo aquele que se colocar na brecha, o Senhor usa. Todo aquele que estiver à disposição, o Senhor o usa. Então que você possa tirar tudo isso que uma sociedade vem impor e olhar com um olhar diferente para estas que são merecedoras do nosso respeito e que possamos assim seguirmos juntos nesta caminhada e obedecermos a esta palavra. Entenda, Deus quer que possamos amar a todos e cumprir com seus desígnios. Existe propósito para o homem, existe propósito para a mulher. Há coisas que Deus determinou para o homem fazer e há coisas que Deus determinou para a mulher fazer, mas não quer fazer diferente. Responsabilidades, propósitos dentro das suas vidas, nas funções que tem que ser. Cada um vai exercer sua função, mas juntos são iguais. Deus criou o homem e a mulher para que juntos pudessem caminhar. É tanto que ele diz: deixará o homem pai e mãe, uniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Os dois são um só, com um só propósito, com um só objetivo, buscando ali sempre o melhor para o casal, essa unidade. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando grandemente e assim possamos estarmos de volta amanhã aqui no canal Transformando o Mundo através do Conhecimento.